Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Dando andamento aos nossos estudos, nós vamos falar hoje sobre as ressurreições. O que é uma ressurreição? Na verdade, a ressurreição é somente do corpo, biblicamente falando, uma vez que espírito e alma não morrem, pois são imortais. Nós sabemos que o ser humano é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. O evento principal desse tópico é com certeza a ressurreição de Cristo Jesus, e que se constituiu no evento central de toda a fé cristã. Como nós sabemos, Cristo Jesus morreu numa quinta-feira e ressuscitou na madrugada de domingo. Quando ele ressuscitou, apareceram várias pessoas, santos, que saíram de seus túmulos e foram ressuscitados, demonstrando com isso o poder de Cristo e da sua ressurreição. Não são palavras minhas, mas são palavras narradas por Mateus, no capítulo 27, versículos 52 e 53. Essa ressurreição foram chamadas de primícias porque Cristo foi a primícia. Esse evento, irmãos, é a prova da divindade de Cristo Jesus, Filho do Deus vivo, e que tem poder sobre a morte e se constitui a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Sua ressurreição comprova o pagamento de nossa dívida para com Deus. Então, como eu falei, a principal ressurreição, aquela que dá base para todas as demais, foi a de Cristo Jesus. A Bíblia fala que existem e existirão 2 ressurreições. Esse tema foi revelado progressivamente, começando lá com Isaías, capítulo 26, versículos 19 e 21. E essas 2 ressurreições, elas serão separadas de 1000 anos. Aqueles que dormem no pó da terra serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outras para a vergonha e desprezo eterno. Está descrito lá no livro de Daniel, versículo 12, capítulo 12, versículo 2, e no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Então, como vimos, existem 2 ressurreições: para a eternidade ao lado de Deus e a outra para a eternidade longe de Deus. A primeira ressurreição, ou seja, aquela que ocorre para os salvos, para viverem a vida eterna com Cristo, ela é dividida em 3 etapas. Então, essa primeira ressurreição para os salvos, ela é dividida em 3 etapas. Cristo, as primícias, os que estão em Cristo, que ressurgirão quando o arrebatamento da igreja, e as pessoas que morreram durante a tribulação, após o arrebatamento da igreja, por causa de seu testemunho.
Essa ressurreição, então, vai acontecer em 3 etapas. Nós vamos falar cada uma delas. Na primeira etapa, nessa primeira ressurreição, na primeira ressurreição dos vivos, que acontece em 3 etapas, na primeira etapa, todos são pessoas salvas, são santos. É bom lembrar que os mortos da primeira e terceira ressurreição, eles não pertencem ao corpo de Cristo, não pertencem à igreja. A igreja são as pessoas do arrebatamento. A igreja é do arrebatamento. Na primeira são os santos do Velho Testamento, na terceira são aquelas pessoas que passaram pela grande tribulação, então não foram levadas ao arrebatamento, estavam na terra, morreram durante a tribulação e foram salvas e vão ser salvas. Então, irmãos, é algo assim impressionante. Porque Deus separa o que é igreja do que é povo judeu, povo escolhido. Bom, uma coisa nós precisamos fazer. Esses mortos da terceira ressurreição, dos salvos, serão sacerdotes de Deus no milênio. Olha que interessante. Eles passaram na grande tribulação, morreram durante a grande tribulação e serão sacerdotes lá no milênio. Isso não sou eu que digo, irmãos. Isso está lá escrito, Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 ao 15, e também no Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E a igreja? O que a igreja vai ser no milênio? A igreja vai ter a função de reinar com Cristo. Ela é esposa de Cristo. Então ela vai julgar as nações com vara de ferro. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. A segunda ressurreição para os mortos, também é chamada de ressurreição do juízo. Sim, ressurreição do juízo. E ocorrerá somente no final do milênio. E nessa ressurreição vão estar todos os iníquios que foram mortos em todas as épocas, em todos os séculos, que foram mortos desde Adão. Depois dessas ressurreições, eles não morrem mais. Os salvos vão ser revestidos de um corpo glorificado e espiritual. Essa ressurreição, irmão, são diferentes daquelas que ocorreram com Lázaro, com Dorcas, com a filha de Jair. É algo completamente diferente. Pois aquelas pessoas, Dorcas, Lázaro, filha de Jair, então elas voltaram a uma vida natural. E elas tornaram a morrer. Isso quer dizer que não houve uma ressurreição, elas foram restauradas à vida.
Ah, no final, não. Ah, no final, todos serão ressuscitados, inclusive esses se não se salvaram. Se salvaram, não, mas se, se não se salvaram, vão ser ressuscitados. Mas somente os vencedores vão receber corpos glorificados na entrada do milênio. Um corpo semelhante ao de Cristo. Está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. 1 João, capítulo 3, versículo 2. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 5. Bom, então nós vimos que vai haver duas ressurreições. Duas. Para os vivos, santos, e para os mortos, ímpios. Então, é bem diferente. E nós vimos que entre essas duas ressurreições, santos e mortos, santos e ímpios, santos e mortos, santos e ímpios, tem uma diferença entre elas de ocorrer de 1000 anos. Mas vai ter juízos. Morreu, não acabou, não vai só ressurgir, não, vai ter juízos. Porque cada um vai ser julgado de várias formas. Então, o que são os juízos? Os juízos são julgamentos divinos que envolvem tanto condenação quanto absolvição. Em verdade, irmãos, essa sentença que eles vão receber vai ser de acordo com os padrões divinos, baseado nos padrões divinos. E todos vão passar por um tríplice julgamento. Como pecador, como filho de Deus e como servo. Em cada um desses julgamentos serão considerados, irmãos, 5 itens importantes. Essas pessoas em julgamentos serão julgadas. A pessoa. Mas vai ser julgado de acordo com a época da sua realização. O lugar onde ela vai ser realizada. A base do julgamento e o resultado final. Sabe, irmãos, existem muitos julgamentos que são citados na palavra de Deus. Um deles é o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é um julgamento restrito aos crentes salvos. Nesse julgamento vai ser avaliado o crente enquanto ele estava na terra. E conforme as suas ações aqui, eles vão receber coroas pelas obras, pela sua fidelidade e a qualidade dessas obras. As obras feitas por motivo errado serão queimadas. São obras de madeira, são obras de barro, de papel, que não tem valor nenhum. E também não vai ter recompensa nenhuma. Esse tribunal de Cristo vai ocorrer logo após o arrebatamento da igreja e mais precisamente no final da grande tribulação. Está escrito lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Também está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 10 ao 12. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Então, irmãos, na verdade, o grande trono branco
é para dar coroa para as pessoas, para os salvos. Segundo e grande juízo vai ser o grande trono branco. Primeiro foi o tribunal de Cristo e agora nós vamos falar do grande trono branco. Esse é um julgamento final. Está escrito lá em Apocalipse, versículo 20, capítulo 11 ao 15. É um julgamento para os mortos ímpios, que ressuscitarão no final, lá no final, depois do milênio, e comparecerão diante de Deus para serem julgados. Nessas alturas dos acontecimentos, os livros da vida de cada um deles será aberto e servirá como base naquilo que está escrito nesses livros. Os que tiverem seus nomes escritos nesse livro serão preservados para uma vida eterna. Então, está lá o nome dele e vai ser preservado. Os demais que não tiverem nome lá no livro vão ser julgados, vão ser condenados ao lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, é lá no finalzão, lá no final. Porque durante o milênio vai ter gente que vai morrer, vai ter gente que muitos vão se rebelar contra Deus, então eles serão julgados. Aqueles que tiverem os nomes escritos no livro da vida vão ser salvos, amém. Aqueles que não tiverem vão ser jogados no lago de fogo. Mas também, nessa mesma questão, terão aquelas pessoas que morreram lá no Velho Testamento, aquelas pessoas que morreram lá durante a época da igreja, no século da igreja, e que não foram salvas, não foram arrebatadas, não foram ressuscitadas, e que agora, nessa última hora, eles vão ser arrebatados, eles vão ser ressuscitados e vão ser também condenados. Então, irmãos, isso vai acontecer com toda certeza no final do milênio, após a derrota de Satanás, quando ele foi solto, da besta e do falso profeta. Os salvos, irmãos, que passaram pelo milênio, também serão julgados nesse trono branco. Então, eles também serão julgados, porque não resta outra maneira, teriam de ser julgados para receber galardão. Outros julgamentos que estão descritos na Bíblia é o julgamento dos pecados do homem, o juiz da nação, o juiz de Israel, o juiz dos anjos. Então, o julgamento dos pecados do homem é um julgamento que foi realizado aqui mesmo na terra, quando Cristo foi crucificado, irmãos. Foi morto. Foi perfeito e completo esse juízo. Está escrito lá em Hebreus 10:10. Então, o pecado não é o homem que está sendo julgado, é o pecado. Cristo venceu essa batalha. Ele derrotou o pecado. E o pecado não tem mais poder sobre o homem. Cristo foi o nosso substituto. Ele cumpriu a exigência da santidade de Deus. Ele nos resgatou da maldição da lei. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Então, o julgamento dos pecados
Foi feito, já ocorreu. Por isso é que nós temos o livre-arbítrio. Você aceita aquilo que Cristo fez, então você será salvo. Se você não aceita aquilo que Cristo fez por você, você vai ser condenado. Porque o pecado não tem poder sobre a sua vida. Então você tem de escolher se quer ele ou não. O quarto julgamento, nós vimos a Tribunal de Cristo, nós já falamos sobre o trono branco, nós falamos sobre o julgamento dos pecados do homem, e agora nós vamos falar sobre o julgamento de Israel. Esse julgamento é individual, para cada israelita pela sua desobediência. Está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 ao 32. Também no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Também conhecido como o tempo dos problemas de Jacó. Esse é um julgamento que vai acontecer antes do julgamento das nações. Nós vamos ver o julgamento das nações também. A restauração à nação israelita. Livro de Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, cada israelita vai ser julgado de acordo com aquilo que ele fez. O aceite ou não de Cristo Jesus. O juízo das nações, nós acabamos de falar. Também é mencionado no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Trata-se de um evento futuro, vai acontecer lá no futuro. Mas antes do milênio. Antes de começar o milênio, essas nações serão julgadas, absolvidas ou condenadas. Vai ser depois da tribulação, é lógico. Porque para entrar no milênio, só pode entrar nação santa. E vai ser considerada santa aquela segundo o tratamento dado ao povo de Israel. Há muitas nações hoje que se acham amigas de Israel. Tem, claro que tem. Mas muitas são amigas por interesse. Então esse interesse é que vai pesar na balança desse julgamento. Você fez por amor ou você fez por interesse? E quando nós falamos isso, é a nação. A nação em si, não é individual. É um todo que vai ser julgado. E aí elas vão ser separadas. Aquelas que foram benéficas para Israel serão salvas. São as ovelhas. E aquelas que não foram benéficas, que fizeram alguma coisa por interesse ou perseguiram Israel, serão condenadas. Elas não vão entrar no milênio. Elas vão desaparecer da face da terra. E serão os bodes. Então, irmãos, aquela nação que agiu com compaixão para com Israel, entrarão no reino milenar. Mas as que se opuseram a Israel serão condenadas. Isso está lá desde Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Versículo 13. Então, está lá desde Gênesis. Deus já fala isso. Ele falou para Abraão,
Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te rejeitarem serão rejeitados. O juízo dos anjos é o sexto julgamento. Os anjos caídos. Está lá mencionado no livro de Judas, no versículo 6. E vai ocorrer por ocasião do grande trono branco, na mesma época do trono branco, lá no final do milênio. Serão julgados todos os anjos que se rebelaram contra Deus na rebelião. Filho de Satanás, você sabe que Satanás trouxe consigo, quando ele foi julgado sobre a terra, 1/3 dos anjos criados por Deus. E esses anjos também serão condenados. E juntamente com eles, aqueles que se rebelaram contra Deus e aqueles anjos que estão acorrentados nas trevas, aguardando esse grande dia. E por fim, o alto julgamento. Todos nós meditamos, pensamos, fazemos nosso auto julgamento. É uma análise pessoal que está escrita em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 ao 32, e você ouve isso todas as santas ceias. Que cada pessoa deve julgar a si mesma, fazendo uma avaliação severa sobre seus atos, sobre aquilo que você está fazendo nessa terra. E para encerrar, o João descreve, lá em João capítulo 5, versículo 24, que o cristão estará livre da morte e não vai ser condenado com o mundo. Que o perdão é oferecido a todos. Não se esqueça disso. Todos têm direito do perdão divino. Mas somente, olha bem, somente aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas é que vai ser recebido por Deus, que vai ser perdoado. Somente aqueles que vêm a Cristo com genuíno arrependimento. E lá não vai ter eu não sabia. Lá não vai ter em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Se você é de Deus, você vai ter a vida eterna ao lado de Deus. Se você é do diabo, você vai ser condenado eternamente para viver ao lado do diabo, no lago de fogo e enxofre. Amém.